O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, esse cidadão, ele é ex-ministro da Educação, é Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff, certo? Ele disse ontem em uma entrevista que houve fraude eleitoral que levou ao poder em 2018. Ele está falando do ex-presidente Bolsonaro. Quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Renato Janine Ribeiro, ele é atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. 7h55. Repita. 7h55. É lenha na fogueira. Parece que quando a gente tá conseguindo apaziguar, alguém vem com um galão de gasolina e fala, deixa que eu apago. E quem, Rafael? Não, esse governo, por exemplo, ele só anda com narrativas, né? São pessoas ligadas. Agora, a Pâmela uma vez aqui, inclusive, leu, né, o tweet do Flávio Dino, né, falando sobre a urna eletrônica, sobre a possível fraude, etc., há muito tempo. Talvez ele tenha mudado de ideia, não sei porquê, talvez o governo, não sei, né, uma pressão. Mas há uma discussão e precisa retornar, né? O ano passado, retrasado, se eu não me engano, tivemos ali aquela PEC, né? O Felipe Barros esteve presente, a Bia Kicis também, todo aquele bafafá, né, da live, inclusive de quinta-feira junto com o Bolsonaro, e que é uma PEC que possa trazer sim uma transparência a mais. Engraçado que quando se iniciou essa motivação, essas opiniões sobre a possível alteração da urna eletrônica, aí o TSE foi lá e melhorou o sistema, né, colocando uma mais moderna, né, como se fosse, sei lá, uma resposta, não sei. E tivemos também a Barroso, por exemplo, fazendo lobby, completo lobby dentro do Poder Legislativo, né, querendo parar essa PEC. Então essa situação vai voltar, né, porque não dá para continuar tendo uma urna que realmente muitas pessoas acabam trazendo fraudes aqui, possível fraude aqui, então isso tem que ser rediscutido. Ô, professor, ele tá falando de fato da urna eletrônica ou ele tá falando da fraude porque conseguiram colocar o Lula na cadeia em tempos de eleição? Eu tô com o que ele disse aqui antes e depois. É evidente que está se falando aí do processo no qual teve facada, no qual teve fake news. É isso que ele disse, há essa discussão. E aí usou o termo genérico de fraude eleitoral. Não me parece que em momento nenhum se refira à urna eletrônica, mesmo porque ele não se poderia questionar, ele é da área da ciência, né? Então ele não vai questionar urna eletrônica. Luiz Neto? Pois é, né? Até vexatório a gente falar sobre isso, né? Alguém que esteve no poder, sinto uma dor de cotovelo, né? Uma falta de vontade aí de enxergar os fatos. É difícil ver quem fez parte de um governo eleito através da urna eletrônica questionar o resultado de uma eleição democrática. Então, acho que isso é algo que a gente tem que analisar sempre com muita cautela e o interesse daqueles que falam, né? Acho que isso é o mais importante. E a história pregressa e o que fizeram. Então, um pouco a se falar sobre isso, acho que a gente pode tocar para frente. A questão do processo eleitoral, acho que ele tem que ser sempre atualizado e cada vez mais transparente, cada vez mais seguro para a população, mas esse tipo de comentário deve passar aí pelas nossas vidas e serem excluídos, porque de fato não agregam nada para o processo. Pamela Bussolini? Eu queria entender esse 2 pesos e 2 medidas, né, entre pessoas que podem questionar o sistema eleitoral e pessoas que não podem. O Roberto Requião já questionou, inclusive em vídeo. O Flávio Dino, como o Kim lembrou aqui, a gente já leu os tweets dele aqui. O próprio rapaz que protocolou a ação lá sobre a inelegibilidade do Bolsonaro com base na reunião com os embaixadores também já fez questionamentos. E
E agora esse senhor, né, fazendo também aí alusões a fraudes eleitorais, professor. Não sei se você prestou atenção ali. Então, o que acontece? Eleitorais. Eleitorais. Então, não Ele não tá é no plural. fake news. Ele está falando de fraude É, eleitoral. fraude eleitoral é Ele fake está news, fazendo Pamela. questionamento. Então, não, é diferente. Claro que é. Então, o que acontece? Tá, é diferente. Vamos lá. Enfim, as pessoas podem ou não podem questionar? Isso que eu gostaria de saber. Os outros também estão respondendo? Estão sendo investigados por ter feito esses questionamentos? Não. E segundo, esse senhor aí, ontem, nessa mesma ocasião, também ficou ofendendo a cidade de Curitiba de forma generalizada, dizendo que Curitiba é uma cidade golpista e que agora o governo está inaugurando o retorno aí de Curitiba à democracia. Então, sinceramente, eu não sei o que o pessoal anda tomando lá em Brasília antes de fazer seus discursos, suas lives, certas coisas, porque tá saindo tanta besteira que dá até desgosto, né, de acompanhar. Bolsonaro Mas a falava gente é muitíssima obrigado, besteira. né? Agnaldo Vieira, eu quero perguntar pra você o seguinte. Eles estão usando a métrica, uma régua, falando assim, olha, lá em 18 fizeram aqui uma situação para que o Lula não disputasse a eleição. No entanto, nós estamos em 2023 e há aqui uma caça para que Bolsonaro também não dispute a eleição. A gente vai ficar vendo esse ping-pong até quando? É igual o chifre trocado, né? Então, é a vingança sendo colocada em prática e eu acredito até que se estenda com a prisão do Bolsonaro, não pela coisa da legalidade, da coerência, mas sim só para depois a esquerda dizer que o Bolsonaro, né, quando sair, se ficar um dia preso, vão dizer que olha, o ex-condenado, né, o ex-presidiário, só para igualitar com o Lula. E fraude eleitoral pode ser sim, a fraude nas urnas. Então, ficamos no aguardo do STF também questionar a fala do sujeito aí em questão, né? Porque ele está colocando em dúvida as eleições de 2018. Então, a mesma coerência também para indagá-lo e dizer que se explique. E apesar de desconhecido em tese, né, o Renato Janine Ribeiro, ele é ex-ministro da Educação e ele é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Reeleito. Isso explica muita coisa. É Reeleito. alguém. Ele é alguém no cenário. Explica Então, muita uma fala coisa. dessa pessoa pode mudar muita coisa no cenário aí jurídico, certo? É só disso.